Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender a resolver uma equação de segundo grau utilizando uma fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui. Para isso, é importantíssimo que a gente saiba identificar os coeficientes de uma equação, que são os valores de A, B e C, como vimos anteriormente. Então a equação, a fórmula de Bhaskara ela pode ser apresentada dessa forma, ou ainda dessa forma. E aqui dentro da raiz quadrada, o chamado delta, né, mais conhecido como o discriminante, né, da equação segundo grau, que é b ao quadrado menos 4ac. Então podemos primeiro calcular o delta, usando a fórmula, e depois jogar ele na fórmula de Bhaskara, ou fazer isso tudo de uma vez. Aqui a gente vai fazer 3 exemplos, colocando todos os valores de a, b e c de uma vez só e calculando os valores que são chamados raízes da equação do segundo grau. Então, como é uma equação do segundo grau, isso é importante saber, toda equação do segundo grau tem duas soluções, duas raízes. Quando a equação é do primeiro grau, ela tem uma única raiz. Mas como é uma equação do segundo grau, vai apresentar duas raízes, ok? Vamos lá. Então, o primeiro passo, assim como nós fizemos anteriormente, é identificar, né, os valores de A, B e C. Então, primeiro passo aí. Então, aqui o valor de A, não aparece, então é 1, ok? O valor de B com o sinal, menos 4, e o valor de C, 3. Então, tá aí, identificamos, e agora a gente usa a fórmula. Então, começamos a fórmula ali com x igual. Aí observe que aqui tem um menos b. Esse menos é da fórmula. Não podemos confundir com esse menos referente ao valor de b para essa equação. Então vai ficar assim, ó, menos, aí entre parênteses, menos 4. Nós temos o menos da fórmula e o menos do 4. Aí vai ficar mais ou menos, esse mais ou menos a gente vai depois, no finalzinho ali, separar um do outro, para exatamente obter aquelas duas raízes que eu comentei, as duas soluções de uma equação segundo grau. E aí aqui dentro da raiz quadrada, eu vou colocar, né, esses valores aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sempre a letra do lado do número está se multiplicando. Então aqui, o b, como é menos 4, tem que colocar o sinal junto, então elevado ao quadrado, menos 4, esse menos 4 já é da fórmula, aí está multiplicando o a que vale 1 para essa equação e o c que vale 3. E tudo isso daqui está sendo dividido por 2 vezes o a, que faz parte da fórmula. Como o a nessa equação vale 1, então é 2 vezes 1. Veja que aqui o que eu fiz foi só substituir os valores de A, B e C na fórmula, e agora sim a gente vai calcular, tomando muito cuidado principalmente com o sinal. Então aqui vai ficar, observe que como tem esse menos aqui fora e esse menos aqui dentro, esse resultado aqui, pela regrinha de sinal, vai ficar positivo, vai ficar mais 4, que eu posso deixar o sinal de mais ou simplesmente não ter sinal nenhum, ainda assim continua positivo. Então aqui vai ficar o mais ou menos, que ainda não separo as raízes, tá? Menos 4 ao quadrado, quando você tem um número negativo elevado ao quadrado, elevado a 2, o resultado sempre é positivo. E aí aqui você tem que tomar bastante atenção, porque eu tenho menos 4 vezes 1 vezes 3, então estou multiplicando 3 números. Como esse 4 ele é negativo, os outros dois são positivos, o resultado aqui vai ficar negativo. Aí 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. E aí tudo isso daqui divididos por 2, que é o resultado de 2 vezes 1. Ainda assim, resolvendo o que está ali dentro da raiz, temos aqui 4 mais ou menos, raiz quadrada, 16 menos 12
vai ficar 4, ainda permanece ali dentro da raiz. Tudo isso dividido por 2. E aí aqui a gente vai separar e vai chamar uma raiz de x1 e a outra de x2. O x1 a gente vai calcular com um sinal de mais, tá? Então vai ficar 4 mais raiz quadrada de 4, 2, divididos por 2. 4 mais 2, 6. 6 divididos por 2, 3. E agora o nosso x2, a gente vai usar o sinal de menos, então vai ficar 4 menos 2, divididos por 2. 4 menos 2 é igual a 2, divididos por 2, resultado é igual a 1. Então tá aí, né, as duas raízes para essa equação, 1 e 3. Ok? Observe que se a gente for analisar por essa fórmula aqui onde tem o delta aqui, ó, importante comentar, é esse número que está aqui dentro da raiz, é esse número aqui, tá? Esse é o nosso delta. E observe que esse delta deu um resultado maior que zero, ou seja, um resultado positivo. Isso faz com que, quando isso acontece, um delta maior que zero, faz com que a gente tenha duas raízes diferentes. A gente obteve aqui, para essa equação aqui, duas raízes diferentes, 3 e 1. Depois a gente vai entender o que vai acontecer para as outras dois exemplos de equações de segundo grau que eu coloquei aqui. Então vamos fazer agora a mesma coisa que a gente fez para a letra A, a gente vai fazer para a letra B. Então, primeira coisa é identificar o valor de A, o valor de B e o valor de C. O A aqui, então, né, não aparece, mas vale 1, então A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 9. Então, tá aí a nossa listinha com os valores de A, B e C. E agora é usar a fórmula, como a gente fez anteriormente. Então, vai ficar x igual menos 6. Então, é o menos da fórmula e entre parênteses o menos 6 do B. Aí aqui, mais ou menos, dentro da nossa raiz quadrada eu vou ter o menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Tá? E tudo isso aqui divididos por 2 vezes 1, que é o valor de A. E agora vamos calcular. Então vai ficar x igual. Muito cuidado aqui que é menos e aqui também é menos, então vai ficar 6 positivo. A gente já sabe que não precisa colocar o sinal de mais quando é positivo. Mais ou menos, aí aqui dentro da raiz, o que nós temos? Menos 6 ao quadrado. Já sabemos que um número negativo ao quadrado resulta em um número positivo. Então vai ficar 36. E aqui, como eu tenho menos 4 e os outros dois são positivos, o resultado vai ficar negativo. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Tá aí. E aqui embaixo divididos por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Aí, observem que o resultado do nosso delta, do número que fica aqui dentro da raiz, é zero, porque 36 menos 36 é zero. Quando isso acontece, significa que a gente vai ter duas raízes iguais. Por quê? Se aqui deu zero, eu não vou ter ninguém para somar e nem para subtrair com 6. Então, o x1, olha lá, ó, vai ficar 6 mais 0 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, igual a 3. Se eu fizer o meu x2, vai dar o mesmo resultado, que vai ser 6 menos 0, o que não altera nenhum valor. 6 menos 0 é 6, divididos por 2, igual a 3. Então, observe que tanto o x1 quanto o x2, o resultado ficou
igual a 3. Isso aconteceu porque o valor do delta aqui é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, significa que eu tenho duas raízes iguais, como é o caso aqui do x1 que deu 3 e do x2 que também deu 3. Então tem algumas equações que vão acontecer isso daí, sempre que o delta der igual a zero, duas raízes iguais. Ok? Então nós temos aqui uma situação quando o delta é maior que zero, o delta é positivo, como 4, as raízes são diferentes. Quando o delta é igual a zero, as raízes são iguais, e agora a gente vai ver uma situação, terceiro exemplo, que sai um delta diferente aí. Então vamos descobrir como é que vai ficar. Então identificando aqui o A, aqui o B, aqui o C, então vai ficar A igual a 2, B igual a menos 5 e C igual a 4. Então está aí a nossa listinha do ABC. E aí agora vamos usar a fórmula de Bhaskara para resolver. Então vai ficar menos 5, mais ou menos, aí aqui agora, dentro da raiz, nós temos aqui menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes 4. E tudo isso aqui divididos por 2 vezes 2, porque agora nosso valor do A é 2. Para os dois exemplos que a gente fez aqui foi 1, mas para esse exemplo é 2. Então só prestar atenção aí para não confundir. Aí, agora foi só substituir, agora a gente vai resolver. Então menos com menos também vai ficar mais, então nosso 5 é positivo. Aqui, mais ou menos, dentro da raiz quadrada nós temos menos 5 ao quadrado, então já vimos que o resultado fica positivo, 25. Menos 4, aqui vai ficar negativo, porque os outros dois são positivos, então vai ficar menos 4 vezes 2 dá menos 8, que menos vezes 4 dá menos 32. E aqui, 2 vezes 2, 4. Aí uma atenção especial ao resultado que vai ser encontrado aqui dentro da raiz. Observe o que vai acontecer aqui. 25 menos 32, 25 é menor que 32. Então na hora de fazer essa conta eu vou subtrair, mas vai ficar negativo. 25 para chegar em 32, faltam 7, mas vai ficar menos 7, porque é menos 32. Fica o sinal do maior aqui, que é o 32. E aí se perguntar, mas qual é o problema de ficar negativo dentro da raiz quadrada? É que não existe o resultado, a raiz quadrada de um número negativo. Então, não tenho como calcular, continuar essa conta e calcular o meu x1 e nem o meu x2. Na verdade, eles não existem, tá? Porque eu não consigo calcular isso aqui. Então, não existe nem o x1 aqui e nem o x2, porque eu não consigo calcular raiz quadrada de um número negativo. Não existe a raiz quadrada de um número negativo. Isso quer dizer, então, que essa equação que ela não tem raízes, não tem solução. Ok? Então, não existe a forma de você responder, né, para essa equação. Isso aconteceu porque o nosso delta, como a gente estava analisando nos casos ali, o nosso delta ficou negativo. Então isso é uma coisa que acontece. Então se o delta ficar negativo, ou seja, menor que zero, tá? Negativo, isso vai acontecer, ó. Então não tem raízes essa equação. A gente pode dizer isso. Então, se o delta é igual a zero, a gente tem duas raízes iguais. Se o delta é maior que zero, duas raízes diferentes. Ok? Então, eu espero que com essa explicação você agora consiga resolver
equações do segundo grau, ok?